Cai na Roda tem mais uma edição. A convidada de hoje é Laura Capriglione. Ela é a cabeça por trás do grande projeto Jornalistas Livres, que todos conhecemos. É um projeto que veio depois de vários anos da Laura na grande mídia. Da grande mídia, ela partiu para as grandes realizações e onde jornalistas livres entraram. Laura, obrigada por ter aceitado o convite aqui das meninas do Cai da Roda. Você vai ser entrevistada hoje por Tatiane Correia, Patrícia Faerman, Cíntia Alves e eu, Lourdes Nassif. Vou começar eu. E daí vamos deixar a prosa rolar. Laura, depois do advento da internet, e com a internet, essa gradual derrocada da grande mídia, a gente fala isso porque a gente acredita nisso. A mídia alternativa tem jeito? Ela tem jeito, ela tem como se firmar nesse espaço e conseguir um naco maior de importância do que estão dando para ela ainda hoje, com tudo que já foi feito? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite para estar aqui com vocês, é uma honra, mais uma honra enorme estar com todos vocês e com o público do GGN. Bom, sobre essa pergunta, eu como você, acredito sim que a grande mídia no Brasil, ela está em estado falimentar, né? Vamos falar a real, os assinantes, as carteiras de assinantes caem, eles estão vendendo assinaturas assim na bacia das almas, né? Quer dizer, assim, R$5 a assinatura mensal, R$4 a assinatura mensal. As promoções são as mais loucas para eles conseguirem atrair ainda anunciantes, né? Porque eles precisam ostentar esses números de circulação para atrair os anunciantes que eles precisam para manter o jogo deles funcionando. Mas a gente vê que é uma situação muito difícil. Abril, que foi assim, o grande baluarte, né, do golpe e tal, não sei o quê, faliu completamente, deixou milhares de trabalhadores na Rua da Amargura, né? Quer dizer, então, não preciso falar muito sobre a crise da grande mídia, porque ela é evidente, né? E não só a mídia impressa, né? A mídia... tem um jornal aqui em São Paulo, que eu não sei se quem assiste esse jornal, que chama Bom Dia São Paulo. Vocês já assistiram? O Bom Dia São Paulo é um jornal que, gente, não é possível que ninguém nunca... Eu vou escrever, mas eu preciso escrever sobre isso. O Bom Dia São Paulo é um jornal no news. Não tem notícia nenhuma no Bom Dia São Paulo. O que fala no Bom Dia São Paulo? Trânsito. Então ficam os caras do Bom Dia São Paulo olhando um tablet em que eles veem o Waze, assim, mas eu posso ver o Waze na minha casa, eu não preciso ficar vendo via Bom Dia São Paulo. Então trânsito e clima, só tem isso, trânsito e temperatura e trânsito. E esses caras do Bom Dia São Paulo, então tem assim, o Motolink vai andando com uma câmera, o cara com o motociclista com uma câmera na cabeça, e eles passam minutos e mais minutos andando pela 23 de Maio, pela Radial Leste, pela Marginal. Ou seja, no news, não tem notícia nenhuma, e assim, é uma palhaçada. Então não é só a mídia impressa. Então eu acho sim que a grande mídia no Brasil está nesse estado horroroso, as contas não fecham. A Globo está demitindo um monte de gente, está perdendo um monte de gente, né, para outras operações. Enfim, agora, nós da mídia independente, eu acho que a gente tem sim, eu acho que a gente tem uma importância capital hoje, eu acho, entendeu? Uma grande importância. E essa grande importância que a gente tem, ela infelizmente ainda não está, acho que, se traduzindo em recursos, porque a gente ainda não conseguiu produzir um modelo de negócios que inclua o máximo de pessoas possível. Então, aquela coisa do jornalismo colaborativo e tal, por exemplo, os jornalistas livres são uma mídia colaborativa, quer dizer, nós estamos cobrindo
Pernambuco, a final das eleições da Marília Reis contra o coxinha lá do Eduardo Campos, nós estamos cobrindo com voluntários de lá, e assim no Pará a mesma coisa e tal. Então, nós temos uma importância muito grande, mas a gente ainda não conseguiu. Eu acho que, de maneira generalizada, são vários modelos de negócio, o GGN é um jeito, a Fórum é outro jeito, os jornalistas livres são de outro jeito, enfim, nós ainda não conseguimos, mas eu tenho certeza de que hoje milhões de pessoas se informam pelos conteúdos que a gente produz, eu não tenho dúvida nenhuma, e que quando a gente crava um furo, quando a gente entra com um furo, a gente influencia a opinião pública de maneira generalizada. Então, vou dar um exemplo. Quando aquele fascista, daquele cara que era do Ministério da Cultura, pegou e fez aquela live que ele imitava o Goebbels, foi a mídia independente que pegou e falou, tá aqui, olha o que o cara tá fazendo, mostrou o cenário do Goebbels, mostrou o cenário que o cara montou, mostrou o discurso, mostrou a música que estava tocando, mostrou, enfim, pegou a cena, mostrou e conseguiu fazer toda a mídia, grande mídia, inclusive, compartilhar. Mesma coisa agora, está tendo essas distribuições de cestas básicas e tal, quem está denunciando isso tudo que está acontecendo aqui em São Paulo, que é a mais reles compra de votos, né? Quer dizer, TSE não faz nada, cara, mas nós estamos bombardeando isso. Quer dizer, eu acho que nós hoje temos uma importância crucial, que milhões de pessoas se informam por nós, mas acho que a gente ainda precisa criar essas formas de sobrevivência, porque o jornalismo, não acho que o jornalismo seja uma coisa que precise de milhões, não. Eu não estou entre essas pessoas que acreditam que só se faz jornalismo com milhões, porque só se faz jornalismo com milhões se você trabalha na Globo, né? Porque você tem que pegar e enriquecer toda a família Marinho junto, mas nós não queremos ficar ricos, né? Nós não somos Silvio Santos, nós não somos, ninguém da mídia independente tem essa coisa. Então, eu acho que fazendo um jornalismo que se prestasse a ser simplesmente autossustentável, eu acho que a gente já teria resolvido o jogo, mas a gente ainda não resolveu, e eu acho que é um grande desafio para o próximo período, né? Laura, o que te levou a organizar os Jornalistas Livres? Considerando que você já passou um grande tempo da sua carreira na grande mídia, e o que te levou, que te deu clique para iniciar esse projeto? Olha, na verdade não foi um clique. Chegou um belo dia, eu estava trabalhando tranquilamente na Folha de São Paulo, quando chegaram os caras do jornal, viraram para mim e falaram assim, bom, Laura, a partir de hoje a gente vai reduzir, eu era uma PJ dentro da Folha, né, então recebia como empresa. Se eu fosse CLT, eu não receberia, essa proposta deles seria impossível. Mas como eu era PJ, chegou um belo dia, eles falaram assim, Laura, a partir de hoje você não vai ganhar um fixo por mês, mas você vai ter que produzir 8 reportagens especiais, 8 reportagens especiais, veja só, são 2 por semana. Quem já trabalhou em jornal sabe que reportagem especial não se faz 2 por semana, entendeu? Quer dizer, como média, né? Como média, porque você pode até fazer uma, de repente cai uma bomba na sua mão, você faz uma em um dia, ou em 24 horas, até se pode, mas se 8 por semana e tal, eu teria que fazer 8 por semana para ganhar metade do que eu ganhava, ou seja, concretamente era uma redução de salário, de rendimento. E eles propuseram isso para todos os repórteres especiais e todos os contratados como PJ na Folha. Eu não aceitei, entendeu? Porque eu achei que isso era uma puta sacanagem. Cheguei e falei, e eu já achava que o jornal estava indo por um caminho péssimo. Então eu peguei e falei, eu estou fora, eu não vou ficar. Muitos dos meus colegas lá toparam essa redução de salário e tal, e estão lá até hoje. Muitos eu não digo que sejam muitos, porque a redação da Folha, quando eu trabalhava lá, era o 4º e o 5º andares da Folha. Hoje está tudo vazio, né? Mas
há algum tempo atrás eu fui lá para fazer um trabalho e a Folha já era menos de um andar só, ou seja, de 2 andares, e era tudo um bando de baias. Eu acho muito louco, né? Porque jornalista vive em baias. Vocês sabem disso, né? Vocês sabem que a gente fala baias, né? Quer dizer, são uns quadrúpedes que morávamos, eu inclusive, que morávamos nessas baias. Então, é baias, assim. As baias, isso é o nome que a gente dá mesmo, as baias vazias e tal, com falta de gente. Então, mas teve alguns caras que toparam e continuaram. Então eu saí. E aí, quando eu saí da Folha, eu peguei e falei assim, bom, eu não vou deixar ser os patrões, quaisquer que sejam eles, a dizer quem é que é jornalista e quem não é. Eu até hoje me subordino com essa definição do Sindicato dos Jornalistas, de dizer que só é jornalista quem tem diploma e quem está trabalhando num órgão de imprensa regulamentado. Eu acho uma sacanagem, entendeu? Porque é dar para os patrões um poder que é injusto, entendeu? Com os trabalhadores. Na Argentina, por exemplo, eu fui para a Argentina cobrir as eleições na Argentina. Na Argentina, os sindicatos, quando os metalúrgicos são demitidos e tal, aí que eles abraçam mais ainda os demitidos e transformam os demitidos em sócios do sindicato dos metalúrgicos honorários, porque o cara que está desempregado, ele se sente abandonado de tudo, a autoestima dele vai para o ralo, tudo isso. A gente sabe, tem muita gente que se mata por conta do desemprego, tem muita gente que cai em depressão por causa do desemprego. E aqui no Brasil, os sindicatos no Brasil têm um mau hábito de fazer o seguinte: quando o cara é desempregado, tá desempregado, é como se ele deixasse de existir para o sindicato. E eu acho que isso aí é um problema também da nossa categoria, também do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. Embora eu apoie a diretoria do Sindicato dos Jornalistas, eu seja filiado à diretoria do Sindicato dos Jornalistas, seja filiado aos jornalistas de São Paulo, eu acho que a gente não pode dar esse poder para os patrões. Então a gente pegou e falou assim, vamos fazer um órgão de imprensa independente. Aí fizemos uma ponte com algumas pessoas que tinham saído da Folha, que é um jornalismo especializado em segurança pública, direitos humanos e tal. Mas aí eu queria um tipo de jornalismo que atingisse muito mais gente, porque eu acho que essa coisa da imprensa independente ser sinônimo de imprensa nanica, eu acho é um eco do passado, quando a gente ainda não tinha internet. Quer dizer, hoje com a internet nós podemos, fazendo imprensa independente, atingir milhões. Então aí a gente pegou e foi, e quando já estava, era 2015, os caras estavam, a direita estava alucinada para derrubar a Dilma, aí marcaram aquele ato público na Paulista, que foi quando eles foram pela primeira vez, camiseta verde e amarela e tal, não sei o quê, e a Folha e o Globo começaram a chamar aquele ato como se fosse o impeachment do Collor, a campanha das diretas já e tal, não sei o quê. E a gente sabia que era fascismo, que era golpismo, que era tudo isso. Então nós juntamos um monte de jornalistas e falamos, vamos fazer a cobertura hoje. Isso foi no dia 15 de março, a gente pegou e falou, vamos fazer, escolhemos o nome na hora, ninguém pensou nada, veio alguém e falou, Jornalistas Livres. Ah, que bom, pode ser esse nome. Então vamos abrir uma página no Facebook agora, vamos. Abriu a página no Facebook naquela hora, abriu. Enfim, foi tudo feito na hora, sem nenhum business plan, sem nenhum planejamento, sem nada. Aí nós cobrimos aquela primeira manifestação da direita e todo mundo curtiu pra caralho, porque só quem mostrou os fascistas lá, a intervenção militar, o torturador que estava presente lá, prestigiando o ato democrático, e era um torturador mesmo, era um cara que trabalhava junto com o Fleury. Então, nós mostramos essas coisas todas, aí as pessoas gostaram, nós falamos, vamos continuar, estamos até hoje. Isso já faz 5 anos. 5 anos e alguns meses. É isso, foi assim. Laura, aproveitando esse... Ah, desculpa, se quiser, não, eu ia fazer um gancho dessa pergunta. Eu ia pedir para ela comentar como está a operação, não sei se era isso. A operação, como que funciona a rede. Eu acho que está tudo mais ou menos na linha, mas eu ia perguntar, na verdade, eu acho que eu ia mudar um pouco de assunto, melhor se fazer essa pergunta, assim.
Tá. Eu ia aproveitar o gancho para fazer uma outra pergunta. Tá, não, a minha dúvida era como que funciona a rede agora. Se você pudesse dimensionar qual é o tamanho dos jornalistas livres, que você comentou que vocês têm voluntários em Pernambuco, outros estados, como que vocês fazem essa operação hoje? Olha, os jornalistas livres, a gente é uma espécie, a gente é um bando de voluntários, a gente tem 1 milhão de chats no Telegram, então a gente faz chat de site, chat de rede de Facebook, chat de edição, chat enfim, chat de qualquer coisa. A gente tem, por exemplo, chat de eleições, agora nós temos chat de Marília Arraes, Então a gente vai, conforme vão surgindo as necessidades, assim, a gente vai criando esses chats, vamos coordenando as atividades como se fosse por editorias, assim, entendeu? Quer dizer, isso tanto a parte administrativa quanto a parte jornalística. Então, a parte administrativa. Então, tem um chat que só cuida, olha, quem vai ser o TI dos jornalistas livres, quem é que vai fazer, enfim, todas essas... É como se fosse uma secretaria administrativa dentro de um jornalzão, né? Tem que fazer uma viagem. Por exemplo, a gente cogitou fazer uma viagem para a Argentina para cobrir o enterro do Maradona. Porque, obviamente, tinha essa coisa popular, forte e tal. Então, faz aí a cotação de preço. Então, são vários voluntários que fazem essas coisas. Cota o preço, se for de ônibus, a gente cogita também essas coisas. Se for para ficar num hostel, ninguém nosso viaja para ficar em hotel, ou para ficar como é que chama? Hospedagem solidária é o nome que a gente fala, que a gente usa. Hospedagem solidária é você pegar um sofá da casa do cara e dormir lá durante o tempo que durar a cobertura. Mas a gente, por exemplo, a gente não paga hotel. Então, tudo é uma operação enxutíssima. Se puder ir de carona, nós vamos de carona. Se puder ir de ônibus, nós vamos de ônibus. Se puder ir de... mas avião é a última das últimas hipóteses e tal. E é quando não tem jeito mesmo. Mas, então tem essa parte administrativa e tem a parte editorial mesmo. E aí a parte editorial a gente vai organizando e desfazendo conforme a necessidade, entendeu? Por exemplo, esse chat das eleições em Pernambuco vai ser desfeito assim que acabar, entendeu? Outros ficam. Então, é assim. Agora, como nós vivemos muito ao sabor da temperatura do noticiário, então, quando o noticiário é quente, vem um monte de gente que cola nos jornalistas livres, eu quero ajudar, eu quero fazer, eu quero acontecer, eu quero escrever sobre tal coisa. Por exemplo, agora, os jornalistas livres estão tendo um afluxo gigantesco de negros querendo escrever, publicar, fazer live, fazer tudo dentro dos jornalistas livres. Para a gente, isso é sensacional, mas é uma coisa que reflete o quê? Quer dizer, conforme a temperatura de um determinado assunto aumentam os voluntários também. E quando a temperatura esfria um pouco, esses voluntários saem, muitos deles vão cuidar de suas vidas e tal, e voltam quando tiver um reaquecimento desse interesse deles, entendeu? Então a gente funciona muito, é uma coisa assim de sístole e diástole mesmo, sabe? A gente vai enchendo e esvaziando, enchendo e esvaziando, enchendo e esvaziando. Se você for ver, por exemplo, as páginas dos jornalistas livres ultimamente, parece uma rede de negros. Por quê? Porque os negros pegaram e tomaram o espaço. E como a gente tem a ideia dos jornalistas livres é que a gente não é dono de nada. Eu não sou dona de nada, ninguém é dono de nada. É o seguinte, nos jornalistas livres, desde o início, é o seguinte, não tem pauta inteligente que não tenha um executante que dê conta disso. A pauta, sabe aquela coisa que tem no jornal, que o chefe tem uma ideia genial e fala para o repórter fazer? Nos jornalistas livres não é assim. Você tem uma ideia genial, vai lá e faz, entendeu? Então isso faz com que quem abraça a execução seja quase o dono da pauta, entendeu? Quer dizer, ele é o dono. Agora, como é que a gente faz para evitar determinadas
atravessadas, né? Porque vocês sabem que é complicado gerir esses interesses todos e muitas vezes conflitantes, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Teve uma vez que teve esse foi um caso emblemático dos jornalistas livres. Teve uma passeata lésbica que foi aqui no centro de São Paulo. E aí tinha tido aquele estupro coletivo lá, que foi lá no Rio de Janeiro. Lembra que foram 20 ou 30 caras e filmaram a menina e tal, não sei o quê. Então, uma das meninas que ainda não era jornalista livre, mas ela estava entrando nos jornalistas livres, ela estava com uma faixa escrito assim, preste atenção, homem morto não estupra. Aí publicaram essa foto na nossa página. Daí foi uma gritaria, vocês imaginam, né? Porque nós somos uma página a favor dos direitos humanos. Nós somos uma página contra a pena de morte. Nós somos uma página que sabe que se tiver pena de morte, quem vai para o corredor da morte são os pretos. Portanto, aquilo lá era absolutamente contra os princípios dos jornalistas livres. Então, assim, o cara estava publicando aqui e a gente estava no meio da passeata discutindo nas redes e pá, derrubamos isso. Vamos fazer uma votação sumária ali e tal para derrubar. Porque administrar grupos que têm interesses contraditórios, você vê, era uma mulher feminista e lésbica que estava falando sobre um caso de estupro ocorrido dentro de uma favela. Então, isso criou um choque imediato. Então, para isso, nós temos instâncias decisórias. Depois desse episódio, a gente criou instâncias que são instâncias onde a gente discute tudo. Vocês veem que nos jornalistas livres tem um monte de charge, porque a gente tem um núcleo de charge super bom, super forte, super combativo e tal. De vez em quando, esse grupo aí vem com umas de vez em quando, mas vem com umas charges assim, de conteúdo misógino, ou de conteúdo LGBT-fóbico, essas coisas todas. Então, como é que a gente resolveu isso? A gente criou um grupo que chama Grupo dos Publicadores, que são os caras que todo mundo que participa efetivamente do grupo. E aí, cada publicação, antes de ser publicada, tem que ser submetida lá, seja foto, seja texto, seja vídeo, seja qualquer coisa, tem que ser submetida lá. E aí, não havendo nenhuma oposição e tal, sai. Mas isso é uma decisão que corre muito rápido, entendeu? Porque muitas vezes você está lidando com notícia, então, às vezes, você manda uma foto e aí você tem que chegar e falar, acionar todo mundo para pegar e tirar um posicionamento para publicar isso em 5 minutos. Mas é assim que a gente funciona. E essa instância é a instância que decide o que é publicável, o que não é publicável, o que está de acordo com os pressupostos dos jornalistas livres e o que não está. E com o tempo, isso aí foi azeitando essa máquina, entendeu? Então, com o tempo, a gente já sabe onde é que vai dar problema, onde é que vai ter treta, onde é que vai... E sempre tem treta. O legal também é isso, né? Sempre tem briga, sempre tem gritaria, sempre tem... Mas a gente se ama muito, assim, se respeita muito também, porque é duro, mas é intenso também, né? Então é mais ou menos assim que funciona. Então nós temos grupo na Europa, nós temos grupo em Portugal, nós temos grupo nos Estados Unidos, nós temos na Argentina, nós temos agora, por exemplo, nós vamos abrir um núcleo em Contagem, vamos abrir um em Betim, temos já em Belo Horizonte. Então esses lugares onde está tendo o segundo turno agora... todos eles a gente tá formando grupos locais, porque essas pessoas que estão envolvidas nessas campanhas de segundo turno, elas, obviamente, entre a direita e nós, entre a direita e a esquerda, eles estão com a esquerda. E como nós abrimos campo para eles querem também se tornar publicadores. Então a gente vai... E aí a gente vai dando oficinas e tal. Tem várias oficinas. Oficina de texto, oficina de título, oficina de charge, oficina de Canvas, oficina... de WordPress, oficina. Então a gente vai dando umas oficinas para ir formando as pessoas para que as pessoas tenham autonomia também para postar, publicar e tal, não sei o quê. Então é complexo, mas é muito interessante assim também. Laura, é muito legal você ter falado do mecanismo
como funciona, né, a organização dos jornalistas livres, porque a minha pergunta era justamente que você falasse um pouco da diferença da mídia independente, como jornalistas livres e como outras existentes hoje, da grande avalanche que a gente está vivendo agora das fake news, blogueiros, influenciadores digitais que não estão preocupados com o compromisso, né, da informação, com a credibilidade daquilo que está sendo publicado, e, ao contrário, fazem todo esse papel de manipulação. Não à toa a gente viu o resultado das eleições de 2018. Né? Então, é muito interessante você ter trazido todo esse funcionamento para explicar para a gente também um pouco desse outro lado da moeda das redes sociais. Né? Você sabe que a eleição de 2018, todo mundo gosta de falar das fake news que ocorreram pelo WhatsApp, essa coisa toda, e ocorreu mesmo, e tudo isso é verdade. Mas o desastre de 2018 tem pai e mãe, né? E chama Rede Globo, não são as fake news que elegeram esses caras, foi a Rede Globo que pegou e está desde 2015 desconstruindo toda a atividade política, criminalizando toda a atividade política, criminalizando os partidos de esquerda, Então a Rede Globo criou um pântano tão grande que no fim nada era verdade, nada era mentira, por isso é que se criou o espaço para as fake news, né? Quer dizer, porque, vamos combinar, até um tempo, até antes de 2015, se alguém chegasse e falasse assim, o PT está fazendo uma madeira de piroca para distribuir nas escolas, as pessoas iam falar, isso não existe, é óbvio. Só que, conforme eles foram desfazendo de tudo, destroçando qualquer vínculo das pessoas com a política, com o diálogo, com a compreensão das coisas. Conforme eles foram desconstruindo tudo, e vamos combinar, o impacto afetivo que teve sobre a população do Brasil inteiro, que amava o Lula, amava o PT, amava assim, as coisas que o PT fez, e eles de repente transformaram o PT e tudo que ele representou no maior esquema de roubo da história do país, de toda a história do planeta, de toda a história da galáxia, de toda a história do universo. Vocês lembram, né? Então isso teve um impacto afetivo sobre as pessoas gigantesco. Quer dizer, o cara começou a desconfiar daquilo que ele sabia que era verdade. Ele começou ele não acreditava mais em nada. Então, as fake news, a Globo pode querer dizer, porque o jornalismo profissional da Rede Globo é a garantia que nós temos contra as fake news. É mentira, entendeu? A maior de todas as fake news foram eles que fizeram, quer dizer, toda essa narrativa. Vocês veem como a Globo é canalha, né? Quer dizer, o negócio deles pegar, o esquema, as denúncias contra o PT vinham sempre com aquele cano de esgoto que saía dólar no Jornal Nacional e era um detrito, e saía dólar e saía tudo. E aí o escândalo chamava mensalão, e depois chamava quadrilhão, era tudo gigantesco. Você vê que louco que o esquema do Bolsonaro é a rachadinha, é quase uma brincadeirinha de criança. Quer dizer, isso é a prova de que nós estamos sob o domínio da narrativa, entendeu? Quer dizer, o do PT era o do Bolsonaro é o inho, é a rachadinha, coitadinha, pequenininha e tal. Então, eu acho que tudo isso, toda essa tragédia que nós vivemos, e é claro que a partir daí, quando você desfaz esses vínculos afetivos, os vínculos de confiança, os vínculos existenciais, né? Porque, vamos combinar, o PT tinha uma relação com a periferia que era uma relação existencial, eles tiveram que quebrar essa relação inteira para pegar e convencer as pessoas de que aquilo era verdade. Então, eu acho que a mídia independente, ela tem um papel, e aí que é o papel mais importante dela mesmo. E por que é o papel mais importante dela? Porque ela é muito mais permeável aquelas conversas que estão sendo feitas na sociedade. Por exemplo, por que os negros estão vindo com tanta força para os jornalistas livres? Por causa disso, entendeu? Quer dizer, por quê? Porque eles estão lutando, porque eles estão indo
se manifestar na frente do supermercado, porque eles estão exigindo direitos, porque eles estão não sei o que lá, porque eles estão... E porque quem dá voz para eles, mas não é aquela voz disciplinada que eles querem, porque eles querem aquela voz que fale aquilo que é suposto que seja dito na Globo. Mas se for além, não serve, entendeu? Se for... Não vamos esquecer, o Ali Camel é o cara do Nós Não Somos Racistas, né? Quer dizer, fez aquela obra-prima, né? Da idiotice, né? Nós não somos racistas. Quer dizer, esse cara aí, quer dizer, por mais que... Lembra quando a Maju Coutinho foi vítima de racismo, que ela pegou, quando ela estava no Jornal Nacional, que ela fez um pronunciamento inteiro, ela não falou a palavra racismo uma única vez, ela falou preconceito. Ela falou, fui vítima de preconceito. Preconceito é uma coisa, racismo é outra, entendeu? Racismo é crime, racismo é outra coisa. Então, a Globo, toda a narrativa da Globo é liofilizada, né? Quer dizer, é aquilo que cabe ali no script dela. Enquanto que nos jornalistas livres, e em boa parte da mídia independente, não é assim. Quer dizer, os atores sociais colocam as suas convicções, colocam a sua luta, colocam do jeito que eles querem colocar. E eu acho que isso faz com que essa imprensa naturalmente se coloque como uma antena mesmo, para todas essas reivindicações que surgem. Por exemplo, na campanha do Ele Não, contra o Bolsonaro, né? A campanha do Ele Não, que o PT foi burro pra caramba, que foi uma burrice, uma coisa louca, que o PT achava que o Ele Não era uma campanha que beneficiava o Bolsonaro. É lógica de marqueteiro estúpido, né? Quer dizer, não, e os homens vão ficar chateados, eles não vão votar no Haddad, e aí as mulheres deles também não vão votar no Haddad, então essa campanha Ele Não é melhor a gente nem se referenciar nela. E o PT passou a eleição em que ganhou o Bolsonaro inteira, sem mencionar a campanha do Ele Não, uma única vez no horário eleitoral gratuito. É incrível, é incrível, é incrível. Marqueteiro é uma categoria que tem que ser levada toda ela, assim, posta dentro dos containers, posta dentro do navio e perde o navio no Oceano Atlântico, entendeu? Porque eles só servem para... É só horror, entendeu? Bom, enfim, mas nessa campanha que as mulheres estavam fazendo Ele Não, os jornalistas livres foram um puta de um canal, entendeu? Para mostrar isso aí. Coisa que a Globo não era, coisa que nenhum dos outros órgãos de informação era. Então eu acho que quando a gente tem essas situações, e eu não gosto de chamar essas questões de identitárias, acho essa identitário é aquilo tudo que não somos nós, né? Quer dizer, quando a gente não, a gente é marxismo-leninismo, democracia, republicanismo, a gente tem os nomes que for. O deles é identitário, né? Então, as mulheres são identitárias. Identitário é quase como se fosse assim, o útero das mulheres, a melanina na pele dos negros, é quase como se fosse um... Mas esses caras estão colocando reivindicações muito concretas e que atingem em cheio a forma de exploração capitalista no Brasil. Então, por isso, nós temos que ser muito acolhedores em relação a isso. E a gente está aprendendo muito, a verdade é essa. Quer dizer, quando eu entrei nos Jornalistas Livres, eu tinha uma ideia de movimento social. Hoje em dia, cara, o meu mundo, assim, entendeu? Abriu, porque... É incrível o que está acontecendo, é incrível as sabedorias que estão se cruzando nesse momento e que vão produzir um monte de coisas, eu tenho certeza, porque tem uma nova utopia surgindo no Brasil, sabe? Que é a utopia da inclusão, a utopia do antirracismo, a utopia da... Eu acho que nós estamos gestando a volta, entendeu? E acho que as eleições municipais estão mostrando isso também, em todo o Brasil. Então, sei lá... Eu acho que a gente é muito importante mesmo, todos os órgãos de mídia independente, do nosso lado, claro. Né? Claro. Ô, Laura, uma coisa que eu gostaria de perguntar para você. Somos parte de um portal também de notícias. Dentro de uma coisa mais redondinha, mais quadradinha, diria eu, o GGN já sofre com inúmeros processos.
Então, é assim, a justiça tentando calar, os juízes tentando calar o GGN, pastor, político, picareta, seja o que for, tentam calar qualquer um da mídia independente. A mesma coisa acontece com a Fórum, com o DCM 247, com a Ópera, todo mundo está passando por isso. Os jornalistas livres é ebulição. Então, vocês têm vários grupos discutindo várias coisas, a pessoa propõe, abraça e vai lá e realiza a pauta. Como é feito... acho que só vocês fazem assim, é um modelo único que vocês fazem. Como está a questão da justiça em cima dos jornalistas livres? E se é um pool, se são vários, e se são voluntários, quem assume o quê? Ótima pergunta. Ninguém assume nada. Não, é brincadeira. Não, mas um pouco, olha, eu vou te falar, a gente já teve várias notificações extrajudiciais, essas coisas todas e tal. O Bolsonaro já veio para cima, o Bolsonaro mesmo já veio para cima da gente por causa de uma matéria que a gente fez sobre a fortuna da família Bolsonaro lá em Eldorado. Como é que chama? Eldorado, né? Eldorado, né? Lá no Vale do Ribeira. Vale do Ribeira, em São Paulo. Isso, no Vale do Ribeira. Então, fizemos uma matéria muito bacana e tal. Depois também fizemos uma matéria muito bacana sobre como que a Igreja Universal estava sendo usada pelo bolsonarismo para destruir o PT e tal, não sei o quê. Então vários caras da Record contaram para a gente como é que era o esquema de trabalho. Porque, sabe, a verdade é a seguinte, é que a gente é muito honesto, entendeu? Sabe, assim, vocês... ali, cara, é um negócio, assim, depois eu fiquei sabendo que não é só lá, é em vários lugares, mas que tinha uma editoria que era a editoria, eles tinham um nome, eles davam um nome, os jornalistas, não sou eu que estou falando, eu nunca trabalhei na Record, mas os jornalistas de lá contavam que tinham uma editoria que chamava Editoria do Achaque, era esse o nome. Então era assim, você investigava, entrava no site da Drogazil, ou da Drogazil, entrava no Reclame Aqui da Drogazil, pegava todas as reclamações da Drogazil e falava, nós vamos fazer uma matéria sobre a Drogazil. E pegava, no Reclame Aqui, vocês já entraram no Reclame Aqui, né? É maravilhoso. Então tem cada denúncia, assim, eu sou uma habituê do Reclame Aqui. Então eles pegavam várias, e aí falavam assim, vamos fazer uma matéria sobre isso. Bom, imediatamente saía a campo a equipe de vendas de espaço publicitário da Record. E falava, olha, nós estamos aqui com uma matéria, mas claro que a gente pode conversar e tal, anuncie conosco, entendeu? Então a gente fez uma matéria mostrando com depoimentos de muitos caras que trabalharam na Record, falando sobre esse esquema de achaque que funcionou lá durante uma época. Eu nem sei se continuou funcionando. Também recebemos notificação, também não sei o que lá, também, né? E a gente sempre discute, como é que nós vamos assinar? Vamos assinar coletivamente, vamos assinar individualmente, como é que a gente vai fazer e tal. E aí a gente sempre conversa com os advogados para ver como é que é e tal. Eu sei que nenhum desses processos progrediu, entendeu? Nas instâncias e tal, não sei o quê. Nós temos a nosso favor o fato de que os jornalistas livres, eles não têm nem CNPJ, para você ter uma ideia, entendeu? Quer dizer, então, até para você, por isso que eu falei, quando você falou, vocês nunca... Quem é que... eles vão processar quem exatamente, entendeu? Nós não temos nem CNPJ, nós não temos... Nós não somos uma empresa, nós não existimos, entendeu? Nós somos vozes. Quem são os jornalistas livres? São vozes. E aí o fato é esse, que com todo a gente toma os cuidados, toma as precauções, tem uma consultoria jurídica, tem advogados que cuidam da gente, que são advogados voluntários também.
de alguns dos escritórios de advocacia mais bacanas de São Paulo, mas que trabalham junto com jornalistas livres na base de pro bono mesmo, sem cobrar. E com isso a gente está conseguindo se esquivar até hoje dessa terrível forma de censura, né? Terrível forma de censura, que é a censura feita pela via da judicialização de tudo, né? Que é o que o Paulo Henrique Amorim enfrentou nos últimos anos da vida dele, o que vocês enfrentam, o que a Fora enfrenta, o que todo mundo enfrenta. E você sabe disso, órgãos com os quais a gente sempre manifestou a nossa mais irrestrita solidariedade todas as vezes que foram atacados por essas tentativas de calar na base da chantagem judicial e financeira, né? Por enquanto nós estamos livres disso, não sei por quanto tempo mais. Eu queria completar uma coisinha, só que eu acho que eu senti que ficou faltando um pouquinho, Laura, da pergunta anterior que eu fiz. Eu queria que você falasse só, mais analisando também essa questão do bolsonarismo, porque o bolsonarismo ele foi um movimento que se criou nas redes, né, principalmente nas redes, e vem influenciando de forma massiva, né, muita gente, até muita gente que não que seguiu o bolsonarismo, não necessariamente por acreditar 100% no que eles propõem, mas como um tipo de influência, manipulação, né, das redes sociais. Então, eu queria que você trouxesse isso um pouco sobre esse movimento das redes sociais. Eu queria complementar, porque a Laura também falou aí que ela está sentindo que a gente vive um momento diferente, né, como se a gente estivesse gestando uma coisa nova ali, né, todos os movimentos se organizando. Aproveitando esse gancho da análise do bolsonarismo, eu queria saber como é que você está vendo aí a situação para o futuro, se você está otimista em relação a essas mudanças dessa eleição para 2022, como que você está sentindo? Olha, eu acho, eu tenho pensado muito sobre esse negócio, porque eu acho que nós que trabalhamos dentro das redes e fazemos essa disputa nas redes e tal, eu acho que a gente caiu um pouquinho demais numa certa... Primeiro a gente achava que é só a gente que entendia de rede social, você lembra? Que assim, só a esquerda que entendia de rede social, a direita não sabia nada. De repente um dia apareceu a direita e um tsunami, né, de direita, e a gente falou, eles estão no WhatsApp, eles estão no Facebook, eles estão no YouTube, eles estão controlando tudo. Você lembra que... Quando em 2013, a gente falava, somos nós que estamos dominando as redes, é nós que estamos fazendo a disputa de narrativa e tal, vinha aquela conversa. A gente sabia o conceito de bolha ainda. Nossa, mas eu acho que a gente caiu, primeiro a gente era os mais inteligentes, e depois quando a gente perdeu, a gente teve que pegar e fazer dos caras uma coisa muito maior do que eles de fato eram, para justificar a nossa derrota. Então, veio uma teoria toda conspirativa, que eu acho que existe, eu não estou dizendo que não existe. Não existe o Steve Bannon? Existe. Existe o gabinete do ódio lá do Flávio Bolsonaro? Existe. Do Carlos Bolsonaro? Existe. Existe o MBL, Terça Livre e tal, não sei o quê. Existe tudo isso. Agora, o problema é o seguinte, a gente começou a achar que bastava a rede social, entendeu? Que bastava. Enquanto isso, porque a gente começou a dar um puta valor para esse bolsonarismo que emergiu nas redes sociais, porque a gente pegou e chegou e falou, mas de onde surgiu? Só pode ser as redes sociais. Mas de onde surgiu? Surgiu das igrejas, daquelas igrejas que são uma potência ideológica gigantesca. Eu costumo dizer isso, o bispo Edir Macedo, sozinho, toda segunda-feira, ele reúne quatro sessões, em 4 cultos, ele reúne em cada um 10 mil pessoas. Ou seja, sabe aquele ato público que a CUT faz com puta esforço e que junta 5 mil pessoas? Ele junta 4 vezes 10 mil pessoas, que é a lotação do Templo de Salomão,
numa segunda-feira, fora os outros cultos todos, fora o Congresso para o Sucesso, fora o livramento das drogas, fora os casais em crise, fora tudo, tudo. Todos os dias da semana, nisso aí, quer dizer, e em cada igreja dessas, que é a Sara Nossa Terra, que é a Igreja Mundial do Poder enfim, todas essas igrejas que reúnem milhões de pessoas, não é rede social, é aquela coisa presencial no sentido mais clássico do termo, entendeu? Mais clássico. Agora, o que a esquerda fez durante esse período? Não fez nada. Ela ela estava, durante o governo Lula e Dilma, ela foi para casa e ficou defendendo as políticas públicas, né? Política pública, o Haddad construindo bicicletas, ciclovias, o Hora Certa, políticas públicas. Soltando nota. E soltando nota para a grande mídia. Mas aquela disputa, aquele corpo a corpo, aquela coisa que é o fazer da política, estrito senso, isso nós pegamos durante todo o governo Lula e Dilma, todos os governos Lula e Dilma, não teve. Não, vamos falar a real, não teve essa disputa. Não teve. Então, digo mais, não só não teve, como teve uma adesão dos governos Lula e Dilma a esses caras. Eu estava na inauguração do Templo de Salomão, que eu entrei de penetra no dia da inauguração, e estava lá na frente do bispo Macedo, com uma barbona, um negócio assim, fingindo que era um rabino, estava a presidenta Dilma Rousseff, entendeu? Estava o Lewandowski, estava o Alckmin, estava todo mundo, entendeu? Quer dizer, e a maquininha de cartão de crédito, o Edir Macedo fez questão que um obreiro passasse bem na frente com a maquininha de cartão de crédito para Dilma fazer alguma doação. Ela não fez, mas você entende que o Crivella, esse monstro que é o Crivella, foi ministro da pesca do Lula, entendeu? Quer dizer, então, essa ideia inclusiva, olha o outro jeito de entender o inclusivo. Inclusive significa inclui todo o lixo da sociedade no nosso governo, quem sabe o lixo não nos afeta, entendeu? Então, foi isso que fez com que quando eles saíram da toca, eles já tinham um monte de milhões de pessoas dispostas a pegar suas próprias redes sociais, o seu próprio WhatsApp, e pegar todas as merdas que recebiam e passar adiante. Quem era esse cara? Era o público da igreja, era o público desses laboratórios de lavagem cerebral. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Porque a gente fica inventando. Primeiro a gente inventou virtudes nossas, incríveis, com as redes sociais. De repente, eles é que sabiam tudo. Só que eu recebia disparo fake de WhatsApp, e quando eu ia ver quem é que tinha disparado, não era aquele cara no Afeganistão, no Azerbaijão, na Rússia, era a menina que trabalha na minha casa, entendeu? Que estava me mandando. É isso, eles conseguiram gerar isso aí e ter reprodutores, multiplicadores disso, de pessoas que partilhavam da nossa vida, entendeu? Por isso que eles foram tão convincentes. Então, eu acho que tudo isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente fica trabalhando em torno dessa ficção, que é bonita em termos de ficção científica, mas a verdade é a seguinte: o que esses caras da Igreja Universal estão fazendo hoje é a mesma coisa que a Igreja Católica fez durante séculos e séculos e séculos, que é reunir o rebanho e adestrar o rebanho para o rebanho fazer o que eles queriam que fizesse, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que pegar e tirar um pouco desse véu aí e falar qual é a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é a seguinte: a esquerda tirou o time de campo e isso aí durou um bom tempo. E eu acho, por que eu acho que agora nós estamos em vias de uma mudança? Porque eu estou vendo nessas pautas, aí a pauta das mulheres, a pauta dos negros, de novo, essa tecnologia do encontro. Fazer política como? Se encontrando. Como é que as pessoas fazem política? Como é que os motoboys fazem política? Se encontrando. Como é que eles param São Paulo? Se encontrando. Como é que os pretos fazem manifestação? Se encontrando. Entendeu? A esquerda foi tão imbecil
tão imbecil que ninguém respeitou tanto o distanciamento do que nós. A esquerda não saía de casa. Às vezes eu falo com uns amigos meus, eles falam, tô desde março sem sair de casa. Você fala, hã? Como assim? Desde março sem sair de casa? Quem é que vai para o mercado para você? Ah, eu tenho pessoas que vão para mim. E a farmácia? Eu tenho pessoas que vão para mim. Quer dizer, a esquerda ficou no lugar do privilégio, mano. Vamos falar, boa parte da esquerda ficou no lugar do privilégio enquanto os pobres estavam indo fazer compra para eles, entendeu? Enquanto os pobres, esses que de fato precisam da mudança, estavam se encontrando, entendeu? Na manifestação dos motoboys, na manifestação dos negros, na manifestação das mulheres, enfim, eu acredito muito que a gente pode se manifestar com responsabilidade, usando máscara, distanciamento, tudo isso. Agora, ficar em casa é entregar o jogo pro bandido, né? Pelo amor de Deus, não existe luta sem encontro, não existe luta assim, só pela internet, porque até as pessoas gostam, mas tem limite, né? Quer dizer, a gente não aguenta mais muito tanta live, né? Falei, vocês concordam com isso que eu falei? Porque isso aí é foda, isso aí. Eu acho mesmo que a gente caiu muito no auto-engano do Steve Bannon. A gente multiplicou o poder do Steve Bannon, sabe? Olha, Laura, a gente está chegando agora ao fim do programa. Eu queria que você fizesse as suas considerações de acordo com o novo manual de jornalismo que foi lançado aí. Você tem 7 segundos para falar tudo o que você achou dessa entrevista e fazer o seu apelo para quando tiver eleição agora no domingo. Não, olha, gente, eu queria prestar homenagem ao UOL por essa grande descoberta, cara. Precisava ter uma pessoa corajosa como a Thaís Oyama para fazer essa vergonha, assim. Ela que é autora de um livro, A Arte da Entrevista. Ela é autora de um livro chamado A Arte da Entrevista. Então, Thaís, muito obrigada por essa invenção. Daqui para frente, toda vez que a gente quiser ferrar um adversário, né? Porque não é nem um entrevistado, estava na cara que você era da turma do Covas. É só pegar e fazer uma pergunta desse tamanho e falar, acabou seu tempo, pronto. Então, eu queria aqui homenagear a Thaís Oyama, homenagear o UOL, e homenagear a Folha por essa vergonha que foi essa entrevista aí, uma das peças mais vexatórias da imprensa mundial. Isso sim a gente pode dizer que é uma grande obra da imprensa para a imprensa mundial. Mas, Laura, estamos encerrando aqui. A entrevista não foi uma entrevista, a prosa foi ótima. Você é assim, um exemplo para novas gerações de jornalistas que estão vindo com o trabalho que você faz no Jornalistas Livres e que nós seguimos, admiramos. Só não falo que quando crescer quero ser igual a você, porque eu já estou no fim de carreira também aqui. Né? Não, mas eu queria dizer que é recíproca essa admiração e esse amor aí que nós temos, Jornalistas Livres pelo GGN, é um puta respeito mesmo. Que bom. E assim, quando quiser gritar junto, o GGN está aqui, está de portas abertas para você. Com as meninas aqui do GGN, porque a nossa redação é todinha feminina, você sabe, né? Uhul! Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Gente, obrigada, viu? Obrigada, foi uma honra estar aqui com vocês, as perguntas foram ótimas. Obrigada mesmo. Obrigada a você. Obrigada, Laura. Obrigada.